Boa tarde, senhores. Aqui começando a nossa primeira videoaula aqui do canal, né? Ciências Avante. Como eu já disse aí no vídeo anterior, um canal criado justamente para atender a demanda de alunos que estão querendo se preparar para o Enem, para concursos públicos, para cursos técnicos e até para cursos superiores, e precisam de conhecimento na área de ciências naturais, física, química e biologia. Perfeito? Então o que é que acontece? Eu sou formado desde 2009, tenho 11 anos de formado, mas dou aula há 13 anos e já trabalhei com física, sou concursado da CETUC em química e também dou aula de biologia porque trabalho com ensino fundamental e do 6º ao 9º ano, 70% dos assuntos é biologia. Então o que a gente vai fazer? A gente vai estar dando dicas em torno desses assuntos, física, química e biologia, e especialmente para física e para química a gente vai precisar de uma ferramenta matemática. Então a gente também vai estar passando algumas dicas de matemática, de exponencial, de logaritmo, de fração, de razão, de proporção, de PA, PG, um pouquinho de trigonometria, um pouquinho de probabilidade estatística e assim vai, entendeu? Mas o foco são as ciências naturais, física, química e biologia. Nessa nossa aula inaugural, que é a nossa aula de hoje, estou até patetando, né, que tem um ganchinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo usar. Vocês perceberam aqui que eu estou super à vontade, né? Estou na casa da minha mãe, me balançando numa rede aqui, na sala da casa dela. E estou gravando esse vídeo aí para que vocês possam ter noção do que o nosso canal ele vai abranger, de que maneira ele vai trabalhar. Tá? Aulas online, gratuitas. Se alguém gostar, quiser aula presencial, é só entrar em contato comigo pelo meu zap, a gente acerta um valor, um horário e eu ministro aula tanto individual quanto de maneira grupal. Mas as aqui do canal são todas gratuitas. Tá? Então o que é que a gente vai fazer? Hoje nós vamos começar falando um pouquinho de química, né? Eu gosto muito de química, sei muita química e graças a Deus posso compartilhar com vocês e usar esse tempo livre que eu tenho, porque eu estou de licença como todos os professores, e partilhar um pouco desse conhecimento, tá? Lembrando para quem me conhece que eu creio muito em Deus, para mim Deus é o criador de tudo e de todos, que a química verdadeira é a química da glória, a química do céu. Mas a gente vai trabalhar pro Enem aqui, que usa a química como ciência. Perfeito? Primeiro, as 3 ciências naturais são a química, a física e a biologia. Tá? Embora elas tenham pontos comuns, elas têm as suas diferenças também. A biologia, a própria palavra, a etimologia da palavra, biologia, bio de vida, logia de logos, quer dizer, estudo da vida, estudo dos seres vivos e das suas interações entre si e com o ambiente. Basicamente, a biologia ela estuda isso. Os seres vivos em suas classificações, em suas características, em suas interações e suas relações intraespecíficas ou ainda com o ambiente. A física ela é uma ciência que estuda as matérias, né? Estuda o movimento dos corpos, estuda a produção de energia, estuda a quantização, vamos dizer assim, a parte quantitativa da ciência. Geralmente todos os conteúdos de física eles são acompanhados de cálculos, tá? A física é uma ciência natural que estuda as relações dentro do, vamos dizer assim, dentro do contexto científico. E a química, ela é uma ciência que estuda matéria, energia e suas transformações. Tá? Matéria, energia e suas transformações. De uma maneira geral, eu costumo sempre dizer que a física ela estuda o macro, né? As coisas que acontecem por fora, os movimentos, os deslocamentos, as interações, os choques, as colisões e assim sucessivamente. A química ela estuda o intra, tá? Ela estuda a estrutura íntima, ela estuda a estrutura particular da matéria. Perfeito? E de que maneira as características as características microscópicas, elas contribuem ou elas afetam
de maneira macroscópica a matéria, perfeito? Então, é isso que a química estuda, embora elas sejam parecidas, cada uma tem seu foco. Biologia é extremamente teórica, a física é extremamente calculista, e a química fica ali no meio termo, teórica e calculista, perfeito? Embora as três tenham teoria e as três tenham a parte calculista, porque nós não podemos esquecer, por exemplo, que a biologia trabalha genética e genética trabalha estatística e probabilidade. Perfeito? Então hoje nós vamos concentrar na química, ciência, energia e suas transformações. Tá? A química que surgiu há muitos anos atrás e que começou a ser estudada, vamos dizer assim, começou a ser cogitada quando houve aquela história lá dos alquimistas que queriam encontrar o elixir da vida longa, da vida eterna. Aí da palavra alquimia veio química, né? Raízes etimológicas parecidas. Hoje a química é uma ciência moderna extremamente importante para o desenvolvimento da sociedade, extremamente importante para o desenvolvimento das nossas ações diárias, domésticas, estudantis, profissionais. A química ela está em tudo, desde o momento que nós dormimos até o momento que nós acordamos, no momento que nós nascemos, que nós crescemos, que nós temos relações e procriamos. Tudo isso vem de química, as dores do parto, a menstruação, o ciclo menstrual das mulheres, o fato dos anticoncepcionais, a produção de energia, a produção de alimentos, a ingestão de alimentos, alimentos que fazem engordar, alimentos que fazem emagrecer, remédios que podem ser usados como tranquilizantes do sistema nervoso, remédios utilizados como analgésicos, antitérmicos, anti-inflamatórios, antibióticos, tudo isso aí é estudado, é manipulado, é conduzido, é viabilizado pela química, perfeito? Então, aonde surge a química no ensino médio? Primeiro você entendeu o que é química, que é todo esse resumo que eu fiz para você. Ciência natural, que estuda a matéria, a energia e suas transformações, e de que maneira essas transformações, a matéria e a energia, elas interferem no funcionamento não só da nossa vida, mas de todo o universo, perfeito? E outra coisa interessante, o primeiro marco da ciência da química que nós vamos estudar é a teoria atômica. Teoria atômica, como o nome já diz, é uma teoria que vem através de postulados explicar a natureza atômica da matéria. Desculpe. Átomo, assim como célula, são palavras antigas que já deveriam ser substituídas pelas suas etimologias que não condiz com a atualidade, com o que a gente sabe atualmente, mas que ficou aí, porque o pessoal gostou, né? As palavras ficaram. Átomos foi um termo criado lá do átomos, no grego, pelos filósofos, se eu não me engano, Leucipo e Demócrito, ou os dois, ou só um deles, e esse átomo quer dizer pequeno espaço vazio. Para eles, o átomo era a última divisão da matéria. Você ia pegar qualquer matéria, dividir, cortar, diminuir, reduzir até chegar em um ponto indivisível, tá? Desculpe que eu confundi, né? O átomo não é pequeno espaço vazio é a célula. O átomo quer dizer indivisível. O átomo ele era o limite de divisão da matéria, certo ou errado? Errado. O átomo ele possui divisão. No mínimo ele é dividido entre duas regiões, que é o núcleo muito pequenininho e a eletrosfera. A núcleo, prótons, nêutrons, eletrosfera, elétrons, lógico, hoje se conhece quarks, os ups, várias outras partículas, o pósitron e assim sucessivamente, mas o que interessa pra gente no Enem são essas que eu disse para vocês. Então essa ideia aí de átomo, ela surgiu lá na Grécia Antiga, Leucipo, Demócrito, alguns outros filósofos que tentavam encontrar um limite, uma divisão, um ponto indivisível da matéria, a última divisão da matéria, a última zona de divisão da matéria, perfeito? Que eles erraram, né? Que o átomo, até a palavra está errada, né? Não pode dizer indivisível, ele tem divisão. Mas que eles plantaram uma semente muito bom, que foi a curiosidade, para que se desenvolvesse todo o estudo atomístico. O nosso primeiro ponto de encontro na química é a atomística. A atomística é a ciência química que estuda o átomo em suas características, em suas aplicações e em suas relações. Perfeito? Características estruturais, características físicas, características químicas, aplicações domésticas, aplicações industriais, aplicações tecnológicas, aplicações bélicas e muitas outras, e interações, de que maneira os átomos se ligam, como é que os átomos se ligam, em que parte da estrutura deles vai ser feita essa ligação, e assim
sucessivamente. Então a atomística ela estuda isso. E a atomística ela se inicia na teoria atômica, tá? Criada lá na Grécia Antiga, que depois de muitos anos vem ser desenvolvida por um inglês chamado John Dalton. E esse John Dalton, ele cria um modelo atômico de Dalton, né? Se eu criasse, ia ser o modelo atômico do Fernando, mas como for o Dalton, é o modelo atômico de Dalton, lógico, né? E o modelo atômico de Dalton, ele tem algumas características e é conhecido, apelidado carinhosamente como o modelo da bola de bilhar, como se o átomo fosse uma bola de bilhar bem pequenininha, esférica, lógico, redonda, maciça, indivisível, indestrutível, de característica neutra e de característica variada, de tamanhos variados, corpos grandes para Dalton tinham átomos grandes, corpos pequenos, átomos pequenos, existia uma variedade atômica, e também de maneira que eles poderiam se ligar. Ele dizia que esses átomos podiam interagir entre eles, se combinar para formar novas substâncias, que geralmente essa formação de novas substâncias ela vinha acompanhada de uma conservação nas quantidades dos átomos. Perfeito? Dalton falou muita bobagem. Primeiro, o átomo não é divisível. Segundo, dizem que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Mas quando ele diz indestrutível, ele quer dizer intransformável. E o átomo ele não é intransformável, ele transforma-se. Uma bomba atômica é um exemplo disso. Você pega lá um nêutron, bombardeia um núcleo, o núcleo vai quebrar, vai liberar energia de fissão, e aí vai acontecer todo o processo em cadeia da bomba atômica. Perfeito? Segundo, corpos grandes, átomos grandes, corpos pequenos, átomos pequenos, nada a ver. Não interessa o tamanho do corpo macro, o que interessa é a ligação micro, que é a ligação química. Tá? Ele só errou? Não, ele acertou. Grande acerto dele, quando ele disse que existe uma variedade de átomos. Hoje nós conhecemos 120 mais ou menos na tabela periódica, então existe uma variedade de átomos. Outro acerto dele é quando ele disse que o átomo ele pode se combinar com outros átomos para formar substâncias e que há uma conservação no número de átomos. Beleza? Lei de Proust e lei de Lavoisier, né? Que é a conservação da massa, conservação dos átomos. Nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma, ou seja, tudo se recombina. Perfeito? Então, Dalton, ele errou até mais do que ele acertou, se a gente for contabilizar. Mas ele deu um marco inicial, porque ele conseguiu transformar a ideia filosófica, lógica, racional, em postulados, em algo organizado. Postulado é uma publicação científica que explica alguma coisa e que é comprovada por argumentos científicos, por experiências, por observações, por análises e assim sucessivamente. E o que é que aconteceu? Depois de alguns anos veio um outro, chamado Thomson. O Thomson, ele já deu um upgrade, vamos dizer assim. Ele já conseguiu prever a característica elétrica da matéria. O modelo dele é conhecido como modelo do pudim de passas. Uma pasta, como se fosse uma pasta, um creme ali, algo pastoso, que tem carga positiva. E embutido nesse algo pastoso aí existiam partículas pequenas eletrizadas negativamente, as quais ele denominou de elétron e determinou que tinham as cargas negativas. Perfeito? Defendia a variedade de elétrons, defendia a interação, mas na realidade a grande contribuição do Dalton foi a descoberta do Thomson, foi a descoberta do elétron, a partícula negativa da matéria. Embora a pasta positiva não existisse, mas o pequeno grão negativo ele existia e era o elétron. Essa foi a grande contribuição de Thomson. De Thomson, nós vamos para o pai da química moderna, vamos dizer assim, da atomística, o pai da atomística moderna, que se chamou Ernest Rutherford. Ernest Rutherford, ele já, através de experiências lá, usando uma lâmina de ouro, umas placas de chumbo, um bombardeio de partículas, ele percebeu que a maioria das partículas passava direto no átomo, numa placa ultra fina lá de ouro que ele conseguiu produzir com os recursos que ele tinha, e que a maioria dos átomos passava direto, e que das partículas bombardeadas passavam direto, e que poucas partículas eram desviadas. Daí ele concluiu que o átomo ele era um espaço biformado. Ele tinha uma parte central muito pequena, sólida,
maciça, densa, que ele chamou de núcleo, e uma parte maior, espaçada, que ele chamou de eletrosfera. Daí ele disse que na eletrosfera giravam os elétrons, as partículas negativas lá do Thomson, e que no núcleo estavam os prótons, perfeito? E posteriormente, com contribuições, descobriram também que existiam os nêutrons e que esses nêutrons evitavam que entre esses prótons houvesse o processo de repulsão. Nós sabemos que na natureza positivo e positivo repele, negativo e negativo repele, positivo e negativo atrai, os opostos se atraem. Essa é a natureza da matéria, né? Essa é a natureza científica e divina, os opostos devem se atrair. Perfeito? E o que é que acontece? Descobriram lá um neutro, um cidadão, se não me engano, chamado Chaldrowicz, um nome complicado, e o neutro ele serviu de explicação para a estabilização dos prótons no núcleo e os elétrons ficavam na eletrosfera. Grande sacada, teoria moderna atômica, núcleo, eletrosfera, aquela imagem lá da química, da bolinha lá com os asterísticos de circunferências, tá? Existem muitas camisas escrito atômico, átomos e assim sucessivamente. Lá no Doutor Átomo, lá da Liga da Justiça, ele tem esse símbolo, e esse símbolo é muito famoso, e esse modelo é o modelo de Rutherford, tá? Que era muito bom, que acertou na existência do núcleo, onde existiam os prótons e os nêutrons, acertou na existência da eletrosfera, onde existiam os elétrons e os nêutrons. Ele disse também que quando a quantidade de elétrons era igual a de prótons, o átomo era neutro e não tinha carga, porque os prótons assumiriam a carga positiva e os elétrons assumiriam as cargas negativas, e assim sucessivamente. Perfeito, aí nós temos o que? Uma incógnita que ficou. Se os elétrons giram em torno da eletrosfera, por que esses elétrons eles não... O que faria com que esses elétrons eles girassem tão perfeitamente ao redor da eletrosfera ao ponto de não realizar um movimento helicoidal e colidir com o núcleo, partir o núcleo e provocar uma coisa chamada colapso atômico? O correto, pela mecânica clássica, é que se eles circulassem uma hora ou outra, eles perdessem energia e colidissem com o núcleo e provocassem o colapso, que não acontece, porque nós todos existimos, e o universo existe. Se tivesse o colapso atômico, não existiria nada. Quem respondeu essa pergunta aí com melhor exatidão foi um aluno do Rutherford brilhante, chamado Niels Bohr, dinamarquês, e ele postulou um trabalho, um modelo que organizou, aproveitou muitas das ideias de Rutherford, por isso é chamado de modelo Rutherford-Bohr, no qual ele admite o núcleo, ele admite a eletrosfera, só que ele já admite uma divisão na eletrosfera formada por 7 camadas eletrônicas ou raias eletrônicas, raias espectrais, nas quais cada camada tinha um limite de armazenamento de elétrons e que os elétrons só giravam em torno daquela própria órbita molecular, e assim, não havendo colapso, a matéria, o universo poderia existir. Brilhante, grande contribuição, grandes sacadas com limitações, mas é onde a gente chega. Lógico, existe modelo de Heisenberg, modelo de Schrödinger, modelo de Summerfield, vários outros modelos, mas o modelo mais usado para nós no Enem é o modelo Rutherford-Bohr, núcleo, prótons e nêutrons. Prótons positivos, nêutrons estabilizam os prótons, evitam a repulsão. Eletrosfera, elétrons, cargas negativas, raias eletrônicas, camadas eletrônicas, onde cada camada tem uma quantidade máxima de elétrons para comportar, e eu só posso passar de uma camada inferior para a próxima quando eu completo a inferior totalmente. 7 camadas, K, L, M, N, O, P, Q, beleza? A nomenclatura das camadas: K2, L8, M18, N32, O32, P18, Q8, tá? Essas são as quantidades máximas de elétrons por camadas que são mais aceitadas hoje em dia, perfeito? Dos postulados de Bohr, existia lá alguns postulados, algumas orientações dele. Quanto mais distante do núcleo, mais energética era a camada, mais energizado era o elétron. As ligações químicas aconteciam nas camadas de valência, ou seja, nas camadas mais exteriores do átomo.
Outra coisa interessante que ele falou é que um átomo pode sair de uma camada de menor energia para uma camada de maior energia quando ele é excitado, colocado no estado excitado através da injeção de energia nele. Ele fica muito energizado e não condiz com a camada de baixa energia que ele tem e pula para uma camada externa mais energética, mas depois de algum tempo ele regressa para a camada dele de origem. Quando ele regressa, ele libera a energia que ele recebeu em forma de ondas eletromagnéticas, luz, calor e assim sucessivamente. Perfeito? Então essa grande contribuição de Bohr, esses são os postulados de Bohr. Bohr trabalhou muito ali com o átomo de hidrogênio, com a ideia do átomo de hidrogênio. Então hoje, recapitulando o que nós estudamos, que é química, que é atomística, que são modelos atômicos, entendemos o modelo de Dalton, o modelo de Thomson, o modelo de Rutherford, o modelo de Bohr, suas características, suas diferenças, seus erros, seus acertos, suas aplicações, o que cada um contribuiu para o outro, que o conhecimento científico ele é construído ao longo dos anos com a contribuição de vários cientistas e assim sucessivamente, perfeito? Então nós paramos aí naquilo que nós chamamos de átomo fundamental, núcleo, prótons e nêutrons, eletrosfera, camadas eletrônicas, cada camada com seu número de elétrons, um núcleo muito pequenininho, praticamente 1.800 vezes menor do que a eletrosfera. Se o núcleo fosse do tamanho da cabeça de um alfinete, a eletrosfera seria do tamanho da cabeça, do tamanho das arquibancadas do Maracanã, só para vocês terem a diferença do tamanho da eletrosfera para o tamanho do núcleo. Porém, o núcleo é extremamente denso, no núcleo está concentrada a energia atômica das bombas atômicas, do mecanismo das bombas atômicas, e no núcleo está concentrada praticamente toda a massa do átomo. Tanto prova que a massa do elétron ela não é contada para a massa do átomo, porque ela é muitas vezes menor que a massa do próton e do nêutron. Então, a massa atômica ela é a soma da massa de prótons com a massa de nêutrons. Perfeito? E assim nós finalizamos a nossa primeira aula, e eu creio que você já sabe um pouquinho de modelo atômico, de característica, de nomenclatura, de apelido, modelo planetário, né, que é o modelo de Rutherford, que é o apelido do modelo de Rutherford-Bohr, e assim você já está capacitado para acertar uma ou outra questão teórica do Enem, porque o Enem trabalha muito com isso, questões de ciências naturais, mas puxando mais para a teoria do que para o cálculo. Um abraço, que Deus nos abençoe, nos guarde, nos guie, hoje e sempre. Até a próxima.